começar a incitar um pouquinho a plateia, porque cada um vai vender seu peixe aqui, certo? Então, como eu cheguei um pouquinho antes, eu assisti uma sessão em que estava o Carlos Vicente, que é o cardiologista, e 2 colegas hematologistas, e aí apareceu as áreas de atuação, então veio trombocardiologia, e aí veio a oncocardiologia. E quando se falou de oncocardiologia, o que se citou aqui que são as 2 doenças que mais matam. Então, se não é claro, e não é claro, com certeza, porque nós que somos pneumologistas não vemos os colegas se preocupando tanto com DPOC, DPOC é a terceira, ok? Então, comecemos por aí. Nós estamos falando de uma doença muito prevalente e potencialmente curável não, potencialmente não deixar ter, né? Prevenível, certo? E nós vemos o número de casos de subdiagnóstico que existe é uma grandeza, e acho que eu queria pontuar como começo de conversa, para todo mundo entender que é importante. Quer que eu comece primeiro ali? Bom, então, alguém quer discutir, dar a sua opinião sobre qual é o diagnóstico? Bom, o diagnóstico, vocês não falaram que é DPOC, você vira errado a plaquinha da porta, que é DPOC. Mas eu perguntaria para vocês o seguinte: existe um documento que chama Documento de Estratégia de Tratamento de DPOC. Não é consenso, não é diretriz, e foi feito para clínicos gerais, partindo do pressuposto que todos vocês são clínicos, já que o congresso é desse. Pode ser que alguém aqui já tenha a sua especialidade. Tem um aluno novo ali na segunda fila, ele é pneu, eu sei que ele é pneu, o Carlos do Espírito Santo. Bem, esse documento, que chama GOLD, que você já terá ouvido falar, é para o clínico geral. Mas é interessante, porque muitos países discutem muito quando vão apresentar caso ou quando vão dar suas aulas com a GOLD. O país, eu digo, Sociedade de Pneumologia. Apesar que na sua própria sociedade não está assim classificado. Isso é curioso, porque o GOLD é em 1999 que começou, 2001 foi publicado, e o Ministério da Saúde emitiu, em 2013, o seu primeiro documento sobre tratamento de DPOC, e dizia que era leve, moderado, grave, muito grave. E eu particularmente não, eu não estou falando do GOLD. Mas muita sociedade, muita indústria farmacêutica baseava seus casos todos no GOLD. A minha pergunta sempre era: se vocês não estão concordando com a diretriz do governo federal, e diz para eles: olha, eu não acho que é o A, tem que dar formoterol no B, ou salmeterol no C, que fosse, provavelmente o Ministério ia responder para vocês: nem sei o que você está falando, porque a nossa diretriz é leve, moderado, grave, muito grave. É interessante porque vocês, então, quem está lembrado do GOLD, está escrito A, B, C, D. Dia 18 agora é o Dia Mundial da Asma, dia 16, o C não vai existir mais. Por quê? Chegaram à conclusão que isso é uma bobagem, que não tem C no mundo. Alguém que é pouco sintomático e é grave. Bem, então, a minha opinião, aí então vem meu viés essa coisa. Eu acho que nós deveríamos sempre discutir, como nós sempre discutimos todas as doenças com o nosso paciente. O senhor tem uma doença, ela é leve, mas nós temos que tratar. Ou o senhor tem uma medicação, uma doença, seja hipertensão, diabetes, que for, ela é grave, mas o senhor nunca tratou. Em tratando, eu acho que o senhor vai melhorar bastante. Bem, aí a GOLD, porque a iniciativa GOLD, né, a GOLD, e há 2 anos atrás mudou. Diga, e disseram eles: não usem mais para acompanhar um paciente a classificação ABCD. É só pela primeira vez. Porque aí vocês vão naquele quadradinho e ver qual seria o medicamento que vocês querem dar. Daí em diante, nunca mais usa GOLD. Usem, e é por isso que eu estou dando esse introito, porque está escrito lá, qual é o diagnóstico e qual é o fenótipo. Eu não vou ficar discutindo com vocês fenótipo, porque vocês sabem, isso hoje já há alguns anos que se diz muito, mas é você pegar os pacientes por diversas características, colocar ele dentro de um grupo.
E é por isso, então, que está escrito lá fenótipo. E o Gold diz, da segunda visita em diante, esqueçam a classificação ABCD. Ela só foi feita para ajudar vocês, clínicos gerais, na primeira consulta, se vocês acharem conveniente. No meu caso, eu acho conveniente como a Lígia mostrou. Se vocês tivessem visto, eu era um dos autores daquele artigo. Porque eu acho que é muito mais fácil assim. Mas, de qualquer modo, se alguém quiser dar opinião, qual é o fenótipo dele? Vocês até falaram, bom, mas ela mostrou a primeira consulta, então seria ABCD mesmo. Mas se não for, e se nós formos raciocinar como médicos, e não como leitor de letrinhas, o que vocês acham que ele é? Ela mais ou menos já deu a resposta durante a apresentação dela. Ele é um indivíduo sintomático e exacerbador, ou ele é um sintomático não exacerbador, ou ele tem asma e DPOC? Aí, passo para o Ricardo, porque eu queria dar iniciar essa discussão dessa pergunta, dando essas informações para vocês. Hoje, o PCDT do Brasil voltou a falar em A, B, C, D. E não quis esperar, porque vai cair o C agora. E eu não tenho dúvida nenhuma que em mais alguns anos vai cair o ABCD, porque eu fiz parte da Gold de 19 anos e sei que aquilo é muito complicado. Então, alguém quer responder? Alguém sobre qual seria o diagnóstico clínico fenótipo desse paciente? Bem. Como eu falei, né, o paciente não tinha nenhuma exacerbação, não tinha procurado pronto-socorro, nunca tinha feito uso de antibiótico, corticoide. Ele está enquadrado no DPOC fenótipo sintomático não exacerbador. Vou te fazer uma pergunta, então, Lígia. Quando é que o indivíduo é exacerbador? Então, quando o paciente procura pronto-socorro com queixa de catarro aumentado, falta de ar, aumento dessa produção de catarro, e aí tem que ser realizado medicações como broncodilatadores, pode ser de curta ação, corticoide via oral, antibiótico terapia. Às vezes vão procurar no nosso atendimento falando que tem diversas pneumonias durante o ano, e quando a gente acaba detalhando na consulta, percebemos que, na verdade, foram exacerbações, e ele fica procurando por anos e tratando como pneumonia. Uma coisa que interessante, né? A gente, pela classificação Gold, a definição de DPOC é o paciente que tem, na pós-broncodilatação, né, o cisfenol, né, V1 sobre CVF, menos 70%. Certo? Mas a gente conta também, na prática diária, muitos pacientes com uma TC de tórax com enfisema, mas não apresenta esse cisfenol baixo. A gente pode classificar esse paciente como DPOC? Para mim? Bom, interessante porque a Gold também mudou isso daí. Por isso que está chamando a atenção. Porque se vocês forem olhar os documentos antigos, é pós-broncodilatador. Lá diz que você não tem nenhuma necessidade de fazer pós-broncodilatador. Porque o diagnóstico de DPOC é feito com sintomas, fator epidemiológico, ou fator de risco, e função pulmonar. Até ele pode ter um VF1 normalíssimo, mas por sintoma, vou dizer a relação, né, que a princípio era 0,7, menor que 0,7. Isso quer dizer o quê? No primeiro segundo, a pessoa expira pelo menos 70%, ou menos que 70% do volume que ele vai expirar, que é a capacidade vital forçada. Já nesses dois últimos documentos, eles mudaram. Não precisa fazer o pós, e acrescentaram, aí já está um pouco mais para trás, que olhe o limite inferior da normalidade. A espirometria, vocês conhecem, depois o Alberto, ou eu, ou o Ricardo, queriam saber quem de vocês tem acesso, não que faça o que todos nós sabemos que tem que fazer, mas quem tem acesso. Mas a espirometria ela é em função da idade, sexo e altura. Quando nós fixamos um valor de 0,7, abaixo de 0,7, seja ele com 25 anos, seja com 80 anos, nós vamos correr um risco, que é a pessoa com 25, vamos dizer, 35, 40 anos, que tem 0,72. Não é DPOC. Mas ele era 0,78 até 2 anos atrás, ou 3 anos atrás.
que é o normal, 0,80, que é o normal, então nós vamos deixar de fazer o diagnóstico se nós pusermos o valor como fixo. Isso chama-se subdiagnóstico. Por outro lado, e eu vejo aqui que talvez só esteja eu e o Alberto, o Ricardo não, tem cabelo branco, mas já estamos na faixa já de que vamos perdendo um pouco de elasticidade pulmonar. Eu tenho. Com a idade, nós perdemos fibras elásticas. E perdemos, então, elasticidade pulmonar. Quando nós perdemos elasticidade pulmonar, nós perdemos fluxo, porque o fluxo é dependente da elasticidade pulmonar. Então, o VF1 vai ficar menor, mesmo não tendo nem o fator de risco, nem o sintoma, e nunca tive o diagnóstico de DPOC, e nunca fumei. Então, nesse indivíduo acima de 65 anos, é possível que vocês tenham ou nós tenhamos 0,68 de relação, e ele não é DPOC. Então, isso vai chamar-se sobrediagnóstico. Por isso que nós sempre brigamos, tem sido uma briga até pessoal minha, mas todos nós pneumologistas, que DPOC não é um diagnóstico matemático, é clínico, e para isso nós somos médicos. Sintomas, fator de risco e função pulmonar, porque se ele tiver uma relação, tem tudo para ter DPOC, ele tem falta de ar, ele tem tosse, ele tem catarro, deu 0,71, faça os outros exames, não é espirometria, ele provavelmente já está insuflado, ele vai ter volume residual aumentado, e nós vamos dizer que ele tem, então, DPOC, ou você coloca o oxímetro nele, manda fazer um esforço, a oximetria cai, também mostra que tem alteração da relação perfusão. Então, em relação ao VF1-CVF, que o Ricardo perguntou, era lembrar disso daí. Por isso que uma segunda pergunta que está lá, ou era nessa daqui, como é que faz o diagnóstico? Eu responderia VF1-CVF, ou sobre o CVF, abaixo do limite inferior da normalidade. E é por isso que tem lá o percentual do previsto. Percentual do previsto leva em conta sexo, altura e idade. Queria voltar aqui primeiro na questão exacerbação, Jardim, Ricardo e Lígia, assim, eu imaginando que alguém na plateia seja graduando, ou seja, clínico residente, clínico em começo de carreira, vamos entender assim, DPOC tem as questões do momento, que é basicamente dispneia, tosse, expectoração, e eu vou pensar e agir quanto a isso. Exacerbações nós devemos entender como situações em que há uma piora do estado habitual do paciente, e há uma discussão se, quando nós pensarmos em o sujeito está com uma pneumonia, isso é uma exacerbação da DPOC, provavelmente nós vamos ser puristas ainda de ir no caminho da Lígia, de que este paciente com DPOC tem um risco futuro associado ao fato de ele ter pioras no quadro basal, que está associado com mortalidade, com pior prognóstico. Então, o evento exacerbação é um evento muito importante para que nós tenhamos em mente e cuidemos do paciente especificamente com essa subvariável, que nós vamos chegar nisso mais à frente, quando falarmos um pouco de remédio, é isso? Ou de discutir remédio. A outra, que é a pergunta sua sobre ter enfisema e não ter a limitação ao fluxo que o Jardim descreveu aí, essa é uma entidade tremendamente comum, que eu tenho certeza que os clínicos têm, que é pessoas, pelo menos num lugar como São Paulo, fazem tomografias demais, né? Elas chegam em qualquer canto, passam no pronto-socorro, vão ganhar uma tomografia, vai aparecer sinal de enfisema, e essa pessoa vai se entender como tendo a doença enfisema pulmonar e vai te procurar querendo saber se ela vai morrer de falta de ar daqui X tempo, como ela conhece tantos pacientes. Eu acho que nós podíamos elaborar um pouquinho do que é ter tomografia com enfisema. Jardim e eu vamos lembrar de classificações antigas em que não falava a palavra DPOC, nós tínhamos bronquite de um lado, enfisema do outro,
e quando um sujeito fumante tinha tosse sem limitação ao fluxo, nós chamávamos isso de bronquite crônica simples, e hoje em dia fica mudando a nomenclatura para falar das mesmas coisas. Como é que a gente elabora isso diante do paciente? Que medidas tomar? Lígia e Ricardo e Jardim vão começar dizendo, a primeira você para de fumar, não é isso? Sim. E aí, Lígia, você podia também elaborar, começando a responder, por que é que você colocou lá sem exposição à biomassa? E eu vou te incitar a discutir conosco outras causas de DPOC que não tabagismo. Quando a gente colocou de biomassa, porque às vezes pacientes têm exposição a queimadas, no interior principalmente, cana, então nem sempre só a fumaça do cigarro que pode causar a doença. E além da exposição de biomassa, eu não citei, mas também tem os pacientes com deficiência de alfa-1 antitripsina, que no nosso ambulatório a gente dosa em todos os nossos pacientes, e também é uma das causas de DPOC, não tão comum, mas aí é um diagnóstico diferencial em pacientes jovens, com um acometimento tomográfico mais intenso, um padrão de tomografia diferente desse que eu trouxe, enfisemas que predominam, além do lobo superior, lobos inferiores. Então, aí é um outro diagnóstico diferencial que a gente tem que lembrar, deficiência de alfa-1, nesses pacientes mais jovens, que às vezes até são encaminhados como pacientes asmáticos, que não respondem ao tratamento, com uma espirometria já bem comprometida. Não sei se era isso que o senhor estava querendo abrir. Você vai falar da tomografia com enfisema? A tomografia é interessante, o que você falou é verdade. O que se faz de tomografia, né? A pessoa chega com um quadro típico de pneumonia, vai no hospital e ele sai com a tomografia. Para nós, pneumologistas, é bom porque nós olhamos se ele tem enfisema, se os brônquios estão espessados para ver se ele tem outra doença, como é que está o coração, se tem cálcio nas coronárias, que vocês, clínicos, né, também fazem. Mas, em princípio, não é necessário tomografia para fazer o diagnóstico de DPOC. Eu falei que sintomas, falta de ar, tosse, catarro, fator de risco, que o Alberto e a Lígia lembraram. 70% é tabagismo. Antigamente, na época que o Alberto, quando você me dava aula ainda, ele dizia que era 100%. Hoje está muito claro. O tabagismo ele é, no mundo todo, por volta de 70%. Na Índia, chega a ser só 50% dos pacientes com DPOC, em que chamar DPOC, que tem sintomas, e tem a espirometria ou função pulmonar alterada, é 50%. E o resto, os outros 30%. Então, o que a Lígia estava falando, a primeira coisa é queima de biomassa. Então, um fogão de lenha em casa, queima de carvão, querosene, quem mora nas áreas de queima de cana, mas isso é muito mais uma coisa mais aguda. E as outras são partículas tóxicas de material químico que a pessoa trabalha. Nas cidades poluídas, até 2% dos pacientes com DPOC pode ser só porque moram na cidade poluída. Então, não pensar. Quem tem um estudo muito bonito, vocês, lá da USP, com o Paulo, ele pegou ratinhos. Todos vocês sabem, estão todos de São Paulo? Não. A rua Teodoro Sampaio, ela faz esquina com o Dr. Arnaldo. Ele colocou umas gaiolas com ratos lá, o Paulo Saldiva, que vocês devem conhecer, que é da USP, trabalha com o Alberto. E colocou ratinhos. E outros ele deixou lá dentro do laboratório. E ele, depois de algum tempo, foi ver o que aconteceu no pulmão daqueles ratinhos, tanto em parte de função, quanto de patologia. E aqueles ratinhos ficaram expostos na esquina da Teodoro Sampaio, que sobe filas de ônibus, e na Dr. Arnaldo, os ratinhos tinham lesão pulmonar. Tinham alteração brônquica e tinham enfisema também. Enquanto que os que ficaram lá dentro do laboratório não tinham. Então, lembrar que poluição, mesmo em quem não fuma, pode acontecer. Então, a pergunta do Alberto era o que mais nós podemos pensar além do cigarro. Eu acho essas coisas. Aí a Lígia complementou que a pessoa pode ter deficiência de alfa-1 antitripsina, que é a doença genética. É a doença genética mais comum que existe.
Muito mais que mucoviscidose, muito mais que hemoglobinopatia, que se faz o teste do pezinho. Mas a gente acaba não dando muita importância. Nós que eu digo, a medicina, a ciência de um modo geral, porque nós, particularmente nos nossos hospitais, nós temos feito isso nos pacientes de rotina. Então, Alberto, acho que era isso. Eu só queria lembrar uma coisinha para ficar claro para vocês. Se vocês olharem esse slide que está aqui, ó, a primeira coluna está escrito PRED. É o previsto para ele. Quanto será que esse paciente tinha que ter? Depois, a segunda, limite inferior. Então, vamos ficar com a VF1, que está em vermelhinho, que é a segunda linha. Ele tinha que ter, para a pessoa, com essa idade, sendo homem, e com essa altura, ele deveria ter, em média, 3,98. Mas como existe sempre uma variação dentro dos grupos, mesmo, né, com a mesma altura, mesmo o sexo, pode ter variação, está lá, o limite inferior é 3,22. Se ele tiver até 3,22 de VF1, está normal, VF1, fluxo respiratório forçado por segundo. E olha quanto ele tem, 2,61. E lá, por que na segunda parte não tem pós-bronquilatador? Porque não existe um limite inferior para pós-bronquilatador. É normal, a pessoa normal vai responder muito pouco a um bronquilatador, e de novo, está com 2,74. Então, se vocês olharem em todos os parâmetros dele, ele está sempre abaixo do limite inferior da normalidade. Muitas espirometrias não trazem isso daí, mas trazem o percentual do previsto. O percentual do previsto é exatamente o que entre essas coisas: idade, sexo e altura. Aí vocês teriam que fazer uma continha se quiser saber qual é o limite inferior da normalidade. Mas, se vocês têm algum laboratório, vocês façam espirometria, ótimo, coloque no resultado de vocês o limite inferior da normalidade, que vai ajudar muito a nós todos que pedimos essa espirometria com vocês. Quem tem acesso à espirometria? Fácil. Uma levantou, mas... Tem. Se você não tiver, Carlão, eu te mato. Né? Tem, é. Quer dizer, os outros que não levantaram é que não têm dificuldade a ter espirometria. Não sei de que estado vocês são, mas é verdade. Em alguns lugares é mais difícil, cidades menores. Mas hoje, nas cidades médias para cima, todo lugar tem. Pode não ter nos centros públicos, né, Ricardo e Alberto? Né? Não pode ter nos centros públicos, né? Isso ia me levar a uma questão aqui, Jardim, que a Lígia montou o caso de DPOC com uma hipertensão arterial sistêmica leve, ou qualquer coisa que seja. Então, nós estamos falando de um fumante que tem hipertensão arterial, né? Então, eu queria pegar pelo outro lado, de novo, para chamar a atenção para a doença DPOC. Fred Fernandes é um colega que trabalha conosco no INCOR. A tese de doutorado dele foi a seguinte: pacientes que viessem ao INCOR para fazer uma angiotomografia de coronária. Tá? Então, assim, a condição para entrar no estudo chegou no INCOR porque alguém pediu uma angiotomografia de coronária. Aí se pediu ao paciente ou à paciente permissão se ela faria uma espirometria. Então, 20% das pessoas que vieram para fazer uma angiotomografia de coronária tinham alguma alteração espirométrica. Né? O outro lado da história, que é paciente com DPOC, todo mundo, esse já fez colesterol, triglicérides, esse já avaliou diabetes. Por outro lado, chega esse paciente e, se ele não falar qualquer coisa, ninguém vai pensar em procurar DPOC, e saibam que se procurar ativamente, vai encontrar razoável quantidade. E, de novo, nós voltamos na questão prevenção, porque se a gente identificar os fatores e conseguir modificá-los, isso vai interferir no prognóstico e muito. Isso é muito interessante que você falou. Dá 2 exemplos aqui práticos também. Eu não sei quantos de vocês trabalham com cessação do tabagismo, quantos de vocês trabalham em atenção primária. Mas o que o Alberto falou, nós temos que procurar. Nós temos um ambulatório de cessação do tabagismo há mais de 30 anos. E uma fisioterapeuta, Juliana, ela avaliou 1.500 espirometrias. Pacientes e que tinham espirometria, que foram ao nosso ambulatório para deixar de fumar. Não foram lá porque tinham DPOC, foram para deixar de fumar.
que constatamos? Primeira coisa que constatamos, de cada 4 que iam lá para deixar de fumar, essa era a única coisa que eles foram lá, eles não são seguidos no nosso ambulatório de DPOC, um tinha DPOC, deu 25,6%. Cada 4, um já tinha. Desses, só 33% sabiam que tinham DPOC. Então, eles foram para deixar de fumar e já tinham DPOC, como o Alberto falou, procurar. Segunda coisa, acabamos de ainda, nem está publicado, mostramos agora no Congresso Brasileiro de Pneumologia, nós fizemos em 3 cidades, Londrina, Porto Alegre e Araraquara, um pouquinho em Botucatu, nós avaliamos a pacientes da atenção primária consecutivos, não eram escolhidos, que não tinham pneumologista, então não era um ambulatório que tivesse o viés que eles iam lá porque já eram doentes de pulmão. E tinham que ter um fator de risco para DPOC, ou cigarro, ou queima de biomassa. E acabamos de fazer os números agora todos. 26%. Então, quem atende na UBS e o paciente é fumante, ou tem queima de biomassa, pensar que de cada 4 que vocês vão ver lá, um deles tem DPOC. Lígia, você pôs lá a pergunta de asma ou DPOC. Vamos lá, ontem estou eu lá no ambulatório de DPOC, com uma residente de clínica médica lá passando no opcional, e aí aparece essa questão. Asma, é mais fácil a gente chamar tudo de asma, DPOC e não se preocupa, vai dar remédio igual, ou a gente tem que orientar uma plateia de clínicos? Como é que a gente vive na prática essa situação? Asma, DPOC e quando as coisas andam juntas. Como se diferenciar um e outro? É importante diferenciar mesmo um do outro e lembrar da história clínica do paciente, né? Então, com uma boa anamnese, a gente já começa a entender e ver o perfil do paciente asmático, né? Normalmente, já desde a infância, e com a queixa de dispneia, hasteado do peito, muitos são subdiagnosticados e subtratados, e a gente até coloca essa associação de asma e DPOC também, porque, às vezes, quando podem chegar no ambulatório, uma idade de 40 anos ou mais, e, às vezes, pode até ter diagnóstico de asma e nunca foi diagnosticado na atenção primária, por exemplo. Passou a vida toda sem ter esse diagnóstico de tratamento. Então, lembrar que dispneia, tosse e chiado no peito não é normal e tem que ser investigado. Diferente do DPOC, que é exposição, e a gente pensa nos pacientes aí um pouco mais velhos. No nosso caso clínico, ele não tinha nada para ser pensado em asma. E aí, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando coloca tudo no mesmo diagnóstico, como asma e DPOC, o tratamento parecido e tratar da mesma forma. Lembrar que a asma é uma doença inflamatória, e para doenças inflamatórias a gente usa até o momento corticoide, e no caso da asma, corticoide inalatório. Então, a gente vai para vertentes diferentes para tratamento entre a asma e o DPOC. Então, para a asma, corticoide inalatório, para o DPOC, a gente prioriza a broncodilatação e deixa o corticoide inalatório para aqueles pacientes que realmente precisam. Não sei se é isso que você estava querendo. E se ele for asmático com DPOC? Se for asmático com DPOC, a gente acaba colocando realmente o corticoide inalatório na base do tratamento também. Tá? E também tem uma outra situação, que é esses pacientes asmáticos não tratados, com remodelamento, e que vocês podem ver numa espirometria muito semelhante de DPOC, e aí acabar tendo um pouco de dificuldade em separar a asma do DPOC, e precisa ter uma boa história clínica para ver como é que acontece e desencadeia os sintomas, as exacerbações. Repita. O tratamento do paciente, desse paciente. Desse paciente asma DPOC? Não. No nosso, né? Desse paciente. Então, vou falar agora sobre o tratamento do nosso paciente. Ricardo, eu queria só enfatizar, se o Jardim não enfatizar, assim, nós que vivemos com serviços universitários
que temos uma ligação com a indústria farmacêutica, com os estudos em andamento, com a medicação que vai chegando e com a forma como a indústria pensa. Então, se vocês têm acesso à tripla medicação, leia-se 2 broncodilatadores com corticoide inalatório, o que vai sendo vendido gradualmente agora que esses medicamentos estão disponíveis, é que é mais fácil você prescrever um triplo medicamento e não ficar pensando se é asma ou DPOC, e a gente tem que entender que isso é um desserviço para o paciente. Porque se você usar corticoide inalatório para alguém que tem DPOC e não tem indicação, isso não é bom. Se você resolver usar 3 medicamentos para alguém que basta só o corticoide inalatório, não é bom. Se você usar 2 broncodilatadores para alguém que vai ficar bem com um só, também não é bom. Então, asma é asma, DPOC é DPOC, e aquele subgrupo de mais ou menos 20 ou 30 pacientes que, às vezes, fica difícil, quem sabe a lógica vai ser que nós vamos pensar mais em cuidar dele como um asmático, do que cuidar pensando como um paciente como o DPOC. Acho que a gente vai tender a ficar mais liberal em uso de corticoide inalatório. Parece lógico, Ricardo, Jardim, Lígia? Eu acho que você tem toda razão e temos que sempre estar chamando a atenção. Asma é uma doença, DPOC outra não tem essas coisas, não são duas a mesma doença. Curiosamente, em 2015, houve, para aqueles que acompanham o GOLD ou quanto acompanham o GINA, que é para asma, colocaram um capítulo chamado ACOS, né? Até já acabou o nome, por isso que a gente vai, ACOS, chamava Asthma COPD Overlap Syndrome. 2 anos depois, houve tanta grita que não conseguia se dizer que, ou mostrar que era uma doença, existia essa terceira doença que caiu fora da GOLD e da GINA. E aí, deixa então só ACO, né? A minha opinião sempre é asma, DPOC, DPOC. E ali já chamou a atenção. O que acontece é um paciente jovem, principalmente adolescente, criança, que não toma a medicação adequada, que o Alberto chamou a atenção, que é o corticoide, ele pode ter remodelamento brônquico. Ele passa a ter limitação crônica do fluxo de ar. É por isso que eu estava dizendo que nós não devemos pensar na DPOC como uma definição matemática. Abaixo de 0,7 é DPOC. Isso é matemática. É dividir um numerador por um denominador. É muito mais, eu não vou dizer complexo, que até é muito mais simples. Leva em conta os sintomas, leva em conta os fatores epidemiológicos. Então, isso que o Alberto está falando é muito importante, porque nós devemos fazer o diagnóstico de asma, o diagnóstico de DPOC, e nunca tratar um paciente que nós não temos certeza se é asma ou DPOC, e tratamos, vou tratar do mesmo modo, que aí eu não tenho que me preocupar com isso. Não é difícil, aliás, eu particularmente acho fácil fazer o diagnóstico de asma. Em criança, ele vai ao pronto-socorro, quando é criança, ele mesmo fala, ou se a gente pergunta, você foi em pronto-socorro quando é pequeno? Sim, fui. Por quê? Ou você fala, você tinha falta de ar, foi ao pronto-socorro? Fui. O que te fizeram lá? E fala, me deram uma máscara com uma injeçãozinha no braço. Se isso não for asma, eu não sei que outra doença que é. Bom, a gente pergunta, e o que aconteceu depois disso? Daí um pouquinho eu estava bom. E voltei depois de 2 dias. E depois voltei depois de 2 dias. Por quê? Porque não trataram adequadamente, só fizeram o tratamento agudo. Então, isso que o Alberto está chamando a atenção, eu acho importantíssimo. Façam o diagnóstico da doença, para não ter que ficar tratando sem saber o que é. Né? Vamos ao tratamento da paciente, né? Não acaba o tempo. Até 15 minutos. Acho que é, Ricardo, o que nós estamos tentando induzir a plateia de não pneumologistas, não sei se outros, além do Carlos, ele é pneumologista, sintam o que a gente, enquanto especialista, enxerga que os clínicos, pessoal da saúde primária, deveria saber, deveria conduzir, deveria fazer o diagnóstico, não precisa alta tecnologia, né? Então, acho que é por esse caminho. Para a questão tratamento desse paciente, nós estamos vivenciando nos últimos meses uma novidade. Se a gente estivesse conversando aqui meses atrás, nós íamos estar conversando sobre beta-agonista de ação curta,
nós estaríamos conversando sobre eventualmente, se ia ter formoterol isolado, nós já estamos conversando sobre formoterol e budesonida associado ou salmeterol fluticasona associado. Com o PCDT recente, nós estamos agora conversando que o mercado tem. Bom, e tinha tiotrópio, pelo menos para quem é paulista, tinha tiotrópio pelo sistema da Secretaria da Saúde. Agora nós estamos conversando em que existe disponibilidade lá naquela penúltima linha do umeclidínio junto com o vilanterol, e só tem um no mercado, o nome disso é Anoro. Estamos conversando sobre tiotrópio olodaterol, só tem um nome no mercado, que é Spioto. Então, agora temos este arsenal a mais disponível por um documento federal, ok? Pelo PCDT. Interessante ou não, no nosso mundo HC, eu não sei se vale para os outros lugares, a hora que apareceu a dupla broncodilatação, agora vai sumir o tiotrópio. Quer dizer, vai ser difícil conseguir o anticolinérgico sozinho. Então, para que tenhamos em mente quem trabalha com saúde pública ou com prescrição de pacientes que vão buscar o medicamento, essas situações vão acontecer para que a gente tenha em mente para começar a pensar o que eu iria fazer com esse paciente. Para a gente, a broncodilatação máxima seria o preconizado, o LAB-LAMA, e com a disponibilidade agora do meclidínio e vilanterol, ou o tiotrópio e o olodaterol. Antes tinha esse problema, quando a gente queria só prescrever broncodilatador sem o corticoide inalatório, os pacientes não conseguiam, na maioria, ter acesso à broncodilatação isolada, e agora teve essa melhora com o PCDT novo. E é isso, a gente prioriza a broncodilatação máxima, mesmo poderia iniciar o LABA ou LAMA como o início de tratamento, mas a gente não vê o porquê de não fazer broncodilatação máxima e melhorar tudo que o paciente pode ter um retorno e depois escalonar medicação. A nossa visão é broncodilatação máxima. E o corticoide inalatório, aqui nesse caso, não teria indicação nenhuma. Se a gente for olhar, ele não era um exacerbador, eosinófilos baixos, então o corticoide inalatório não entraria nessa questão. Bom, o Roberto chamou atenção bem para o PCDT. Esse aqui agora é o governo federal. Esse é o tratamento que eu tenho. Eu acho que vocês sabem muito bem que, quando os estados, ao longo desses anos todos, forneciam algum medicamento ao paciente, e ele citou o tiotrópio em São Paulo, que foi em 2007, quem pagava era o Estado, porque o governo federal não repassa aos estados e municípios aqueles medicamentos, ou dinheiro equivalente àqueles medicamentos que ele não aceita. Então, se o governo federal não aceitava tiotrópio, como só foi agora, então os 13 estados que podia ser dado o tiotrópio ao paciente, era eles que arcavam com essa despesa. Eu posso dizer que em São Paulo, há 2 anos, foi logo antes da pandemia, fiz um levantamento, São Paulo tinha 40 mil pacientes recebendo tiotrópio e tinha um gasto de 200 milhões de reais. Então, agora, o governo federal levou em consideração esses medicamentos. E preferiu, então, colocar LABA-LAMA junto, porque aí ele pode pegar 2 tipos de paciente. O fenótipo sintomático não exacerbador, e, mantendo o LABA-LAMA no fenótipo sintomático exacerbador, ele acrescenta a budesonida, que é o que tem. Então, a budesonida, formoterol e o salmeterol fluticasona não vai mais existir a partir de quando acabar o estoque, agora novembro, qualquer coisa assim. Eles achavam que era outubro. Bem, então, mas qual a razão de dar LABA-LAMA os dois de uma vez? Desculpa. Não estará, teoricamente, disponível para DPOC, mas vai continuar disponível para asma, né? Claro.
Para asma, sim. Você só vai estar budesonida, formoterol. O salmeterol, fluticasona não vai mais ter na rede pública, nem para DPC e nem para asma. Então, vamos reforçar que o Alberto chama atenção. Senão, fala, e agora, o que nós vamos tratar o nosso asmático? Continua o budesonida, formoterol. Bem, então, qual a razão de se dar LABA-LAMA? Sim, se vocês forem adeptos da teoria, não é teoria, mas é deixa assim, uma teoria da máxima broncodilatação. 3 ou 4 razões. Uma é que quando se deu oxitrópico para um paciente e ele recebia depois salbutamol, a grande maioria respondia igualmente a um ou a outro, e foram chamados de respondedores. Agora, um grupo menor, ele respondia muito melhor ao oxitrópico e não respondia quase nada ao salbutamol. Um outro grupo respondia muito bem ao salbutamol e quase nada ao oxitrópico. Então, no caso do paciente individual, porque se você der para a maioria vai funcionar, mas o individual, aquele senhor, seu João, está na nossa frente, e agora, ele responde melhor ao beta-adrenérgico ou ao anticolinérgico? Segunda razão, quando em todos os estudos tem 5 LABA-LAMA no mercado, no Brasil tem 2, né? O Anoro e o que você falou é o Spioto. Não, tem 3, o Novartis tem também, que é o Ultibro, tem 3, e tem mais 2, que é a aclidina e formoterol, e outro que é a glicorrone e formoterol, mas em dose menor, que tem nos Estados Unidos. Bem, esses 5 associações ou combinações, como se diz, todos os estudos mostraram que ao dar 2 era melhor que dava só contra o LABA ou só contra o LAMA. A terceira razão é que, classicamente, não é bem verdade, mas classicamente, os receptores anticolinérgicos estão mais na região central e os beta-adrenérgicos na periférica. Se nós demos só um e não o outro, provavelmente nós estamos dilatando muito mais uma região do que a outra. Isso é um pouco discutível, mas classicamente assim é descrito. E a quarta razão é interação molecular. Quando se dá o LAMA, ele vai ter uma produção de uma fosfoquinase C que vai bloquear os receptores. Aliás, se quando tiver o estímulo colinérgico, ele bloqueia com a fosfoquinase C os receptores beta-adrenérgicos. Então, já está tendo a broncoconstricção pelo estímulo colinérgico. E agora vai ter um bloqueio também dos receptores por esse fosfoquinase C. Ao contrário, quando se dá os 2, então, o LAMA, o anticolinérgico, ele bloqueia essa reação, essa cascata. Então, bloqueia a fosfoquinase C. Por outro lado, quando se dá o LABA, ele produz muito mais fosfoquinase A, que vai também bloquear o colinérgico. Então, acaba tendo uma interação molecular. Então, essa é a razão de se usar LABA-LAMA, se a pessoa for adepta da dupla broncodilatação. Então, mas ficar claro, né, Alberto, Ricardo e Lígia, para pacientes sintomáticos não exacerbadores. Posso ir por um caminho agora que, de novo, entendendo quem é que está do lado de lá, fica assim, nós estamos advogando que nós sabemos que há um monte de pacientes com DPOC que não estão diagnosticados. Então, estamos advogando que procuremos, sempre que tivermos alguém com potencial de ter DPOC, façamos a espirometria. O perigo que vem aqui agora é assim, porque vamos de novo para a indústria farmacêutica. O conceito que mais os anima nesse momento é procuremos, há tempos, né, procuremos os que estão por aí que têm DPOC e não sabemos, e número 2, procuremos DPOC precoce. E ao acharmos a DPOC precoce, logo dupla broncodilatação neles, e acho que aí é o perigo que imagino que a gente não possa correr, de que, ao fazer o diagnóstico precoce, nós não estamos falando em tratar precocemente, nós estamos falando em tomar as medidas preventivas, estímulo à atividade, parar de fumar e os outros fatores desencadeantes. É isso? É exatamente isso, mas no nosso caso foi um diagnóstico que tinha uma função pulmonar que não era tão acometida assim, não era um exacerbador, mas ele tinha queixa de dispneia importante, um MRC de 2, que tinha que andar mais devagar do que uma pessoa da mesma idade, para ficar um pouco claro. Então,
Por ser o primeiro diagnóstico, eu acredito que a gente broncodilatar ele máximo, até para a qualidade de vida, é bem importante. Eu não iniciaria uma broncodilatação única, aguardar retorno, sendo que eu já poderia otimizar a vida dele. Acho que, embora sendo a entrada, o primeiro diagnóstico, a broncodilatação dupla para ele seria realmente indicado. Claro que se fosse um paciente com queixa de dispneia aos grandes esforços, pouca limitação, aí poderíamos considerar uma única broncodilatação, mas ele ainda também tinha limitações no CAT, uma pontuação maior do que de 12, um impacto que a gente já sabe que maior que 10 pode já estar complicando também a vida dele. Eu acho que a broncodilatação dupla foi super bem-vinda. E qual foi a evolução do caso do paciente? Oi? A evolução dele. Agora está controlado com esse LABA e LAMA e a gente vai manter e sem exacerbações por enquanto. Bom, então, esse nosso caso de DPOC, alguma pergunta, alguma dúvida de vocês? Nenhuma? Então, pode falar. Eu gostaria de saber se vocês acham que a espirometria é imprescindível para fazer esse diagnóstico, porque é isso que às vezes a gente é induzido na atenção primária. Só começa uma medicação de alto custo se tiver uma espirometria mostrando que o paciente tem a DPOC. Não é necessário espirometria. Ela é importantíssima, mas se você não tem, não deixe de fazer o diagnóstico. Como? Sintomas. Qual a evolução dele? Como é que ele tem? Qual o fator de risco que ele tem? E não deixe de fazer um diagnóstico porque não tem espirometria. Lembre que a asma é a mesma coisa. Não fazemos exames para asma e fazemos diagnóstico conversando com o paciente, sabendo a história dele. Então, na minha opinião, a espirometria é importante, mas ela não é imprescindível para nós tratarmos o paciente. Aí você fala, bom, mas como é que eu vou pedir a medicação se ele não tem espirometria? Depende do estado, porque aqui no estado de São Paulo, há tempo já que nós não precisava de espirometria. A única espirometria que precisava era se fosse para dar o anticolinérgico, que fosse abaixo de 50%, para poder dar. Agora, vai seguir um pouco as normas do PCDT do governo. E uma das discussões, eu sei que o Fred tem discutido isso lá na Secretaria da Saúde, né? Como fazer? Porque nós, em São Paulo, há muitos anos, não exigíamos mais espirometria. Só para aqueles que tinham abaixo de 50% para dar tiotrópio. Então, eu acho que o diagnóstico ainda é clínico. Mas então para que fazer espirometria? Primeiro que você vai fazer a gravidade. Segundo, você vai fazer o acompanhamento. Tem pessoas que perdem muito rápido a função, tem outros que perdem menos rápido. Isso você consegue fazer um prognóstico, né? Então, isso é importante, mas não é imprescindível. No meu ponto de vista, não sei o que vocês acham. Eu acho que você está fazendo uma pergunta pragmática, né? Essa é a realidade. Então, vamos lá, a gente está aceitando um diagnóstico presuntivo de alta probabilidade sem o exame confirmatório, e eu não sei se a gente gostaria de ter o diagnóstico de insuficiência coronariana sem ter certeza que é insuficiência coronariana. Então, é que estamos falando de acesso, e eu entendo, quer dizer, se medicina bem feita, vamos lá. Medicina bem feita, eu tenho um paciente que eu acho que tem clínica de DPOC, nós precisamos ter a espirometria, e se ele não tem outro diagnóstico e tem a alteração funcional adequada, ele tem DPOC e você não discute mais. Agora, eu entendo que não é a realidade quando a gente não tem acesso. E aí eu vou no lado do Jardim, claramente que, com o contexto clínico adequado, eu vou tratar da melhor maneira possível. É isso? Só ia falar, por que faltava 1 minuto e 10 que se criou coragem de fazer as perguntas que nós queríamos ouvir? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Queria cumprimentar a mesa, especialmente o Alberto Cook, que é meu colega. Né? É um obstetra que quer fazer uma pergunta. Na verdade, meu nome é Aloísio.
É o seguinte, qual é a repercussão destas medicações em pacientes que têm doença cardiovascular, né? Por exemplo, arritmia cardíaca, qual é a repercussão, que cuidados a gente tem que ter? Então, vamos lá. O potencial de ter evento adverso cardiológico de uso de broncodilatador existe. A gente vai sempre pensar o benefício contra o efeito colateral. Há vários estudos que mostram que se você tiver um paciente com DPOC e tiver indicação de medicação e você tratar adequadamente, os eventos cardiovasculares dele diminuirão porque você está tratando convenientemente a DPOC. Agora, em pacientes isolados, eu posso ter arritmias por conta de broncodilatadores, é fato que sim, é possível. Tá bom? Acho que para contexto de saúde pública, eu não tenho nenhuma dúvida, tratemos os pacientes com DPOC da forma que nós discutimos aqui, que eles vão melhorar da doença respiratória e vão diminuir os problemas das comorbidades. Acho que é isso, 0000 aqui, acho que vão pôr a gente para fora. Né? Bom, temos que, então, encerrar aqui a atividade, tá? Agradecendo a todos. Espero que seja muito importante para vocês, muito profícuo para os clínicos, para entender a questão do DPOC, diferenciamento da asma. E lembrar sempre, né, como principal fator de risco do DPOC é o tabagismo. O tabagismo é doença, tem tratamento. Acho que é importante a gente salientar isso, que todos os pacientes de vocês tabagistas devem ser orientados a procurar tratamento para conseguir a sua cessação. Então, agradecer então a todos, tá? E estamos encerrando então a sessão agora.